Olá, meu irmão, minha querida irmã, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, estamos aqui com o nosso discipulado igreja. Para a glória de Deus, nós chegamos já nesta lição da Santa Ceia do Senhor. Nós já falamos na videoaula anterior sobre a Santa Ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos, apóstolos. Depois nós falamos da Santa Ceia na igreja primitiva. Hoje, na videoaula de hoje, irmãos, vamos falar um pouco da Santa Ceia do Senhor em o que é esta Santa Ceia, o que vem a ser a Santa Ceia. Irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. A Santa Ceia do Senhor é confirmação da aliança. Está aí, irmãos, é uma confirmação da aliança. No grego vai ser a palavra kaine diatek. A Santa Ceia do Senhor, meu irmão, é o reconhecimento e a proclamação da nova aliança. Você reconhece a Jesus Cristo e vai proclamar esta nova aliança. É uma confirmação dela. Participar da ceia, basicamente é isso. Mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo sobre suas vidas e o reconhecimento do seu compromisso com Ele. Irmãos, aqui está uma palavra muito importante para nós explicarmos: senhorio de Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas ele também precisa ser o Senhor das nossas vidas. A nossa vida deve ter o senhorio de Cristo. Como explicar esta palavra? Quando Jesus é Senhor da minha vida, ele toma o primeiro lugar de todas as coisas, irmãos, da minha vida. O senhorio de Cristo está sobre mim, ou seja, a autoridade completa de Cristo. Tudo que eu for fazer, eu tenho que me reverenciar ao Senhor da minha vida. Ele torna-se o Senhor, é Ele quem manda. Não é simplesmente agora só buscar a Deus e depois de buscar a Deus, estar na presença de Deus e não ouvi-lo, não aceitar as ordens dele, não aceitar o senhorio dele. Então nós precisamos ter isso, viu, irmãos? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 25, o apóstolo Paulo vai nos dizer que fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória, lembrando de Jesus Cristo. Olha aí, reafirmando a aliança, lembrando da aliança. O apóstolo não está nos apontando que a ceia deve ser tomada semanalmente ou mensalmente, como nós tomamos, né, mensalmente ou anualmente. Ele não está dizendo nada disso, porque o período não importa, irmãos, mas a principal intenção é: fazei em memória de mim. Esse é o verdadeiro motivo, em memória de Jesus Cristo. Lá em Jeremias, capítulo 31, irmãos, no versículo 31 ao 34, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tirei da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas agora este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais alguém o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A nova aliança, irmãos, já tinha sido profetizada, tá vendo aí?
Profeta Jeremias que profetizou que Deus faria uma nova aliança. Aí a Santa Ceia, agora nós participamos da Santa Ceia em reconhecimento a essa nova aliança. O que é a Santa Ceia? Segundo, a Santa Ceia, o que é, irmãos? O que é? É uma mensagem de arrependimento. Lá no grego é a metanoia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Lembra a leitura de 1 Coríntios 11, lá no versículo 28. A celebração da Santa Ceia do Senhor é um convite, irmãos, para que todos os participantes façam uma análise da sua vida e de como estão agradando o Senhor, ou de como não o estão agradando. É um chamamento à autoanálise, visto que temos grande facilidade, irmãos, de medir os nossos irmãos, negligenciando então a nós mesmos. Nós conseguimos olhar para a vida do outro e apontar todos os erros e defeitos, mas para nós mesmos, nós não fazemos isso, nós não temos essa capacidade de enxergar os nossos defeitos. Então aqui está, é uma mensagem de arrependimento para a própria pessoa que vai participar com Cristo. Cabe aqui, irmãos, um comentário. Uma coisa que acontece muito nas igrejas reformadas cristãs, que dizem que se algum dos irmãos pecarem, não pode participar da Santa Ceia. Algumas igrejas ensinam isso, viu? Isso não tem nenhum respaldo bíblico, irmãos. Você pecou, você não pode participar da Santa Ceia. Isso está errado, porque a Santa Ceia não é a união a Cristo. Você uniu a Cristo quando você aceitou Ele. Agora você participa da Santa Ceia para reforçar a comunhão com Ele. É o arrependimento. Participar da Santa Ceia é arrependimento. É o momento da religação é o momento da religação e que eu preciso deste momento com Cristo. Todos nós precisamos, irmãos. Ora, se quem precisa dos médicos são os sãos, não são os sãos, mas sim os doentes, são os doentes que precisam do médico, então como eu vou entender que eu não posso participar da Santa Ceia? Porque eu estou fraco. Como que eu vou deixar de participar da Santa Ceia no momento em que eu estou fraco na minha fé? Não, irmãos, não posso fazer isso. Ou no momento em que eu cometi um delito, eu vou deixar de participar da ceia. Jamais. O momento que eu fracassar, não posso jamais fazer isso. Os doentes precisam dos médicos, irmãos. Este, então, é o momento de assentar na mesa com Cristo para reafirmar a aliança com Deus. Então, com certeza, eu devo participar. Ou é só para os dignos a Santa Ceia? São para os dignos? E aí eu pergunto para você, quem é digno de participar? Quem é o homem que não peca? A Bíblia diz, né? Aquele que diz que não peca, já mentiu. Irmãos, o que é a Santa Ceia? Também é uma mensagem do arrebatamento da igreja, para uma mensagem, uma prefiguração do arrebatamento. No grego lá é a parousia. A Santa Ceia do Senhor é um antegozo do reino futuro de Deus e do seu banquete messiânico, as bodas do Cordeiro. Todos os crentes estarão na mesa, na presença do Senhor. Lá em Mateus capítulo 8, já pega a sua Bíblia, vamos conferindo aí as referências bíblicas. Mateus 8:11, Mateus também 22, do 1 ao 14, Marcos 14, 25, Lucas 13, 29, Lucas 22, 17, 18 e 30. A Santa Ceia antevê o iminente regresso de Cristo para buscar o seu povo, 1 Coríntios 11, 26. E a Santa Ceia, ela evoca as bodas do Cordeiro, irmãos, olha aí. Quando a igreja, juntamente com Cristo, celebrará o encontro mais desejado pelos salvos, ou seja, é uma antecipação das bodas, a Santa Ceia do Cordeiro. A Santa Ceia do Senhor
é uma antecipação das bodas do Cordeiro, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Então a Santa Ceia é um prenúncio do arrebatamento do Senhor, porque todos nós iremos participar da ceia do Senhor lá na glória com Cristo, irmãos. As bodas, porque os convidados às bodas foi o povo de Israel, lá nas bodas. Os convidados foram o povo de Israel, mas eles rejeitaram o convite, né, irmãos? Agora para o próximo tópico, quando devemos participar da Santa Ceia do Senhor? A igreja primitiva celebrava constantemente a Santa Ceia do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja evangélica, nós celebramos uma vez por mês, certo? Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste momento, mas não especificou a periodicidade. Jesus não disse se é de semana em semana, de mês em mês ou de ano em ano. Então está aí, se alguém disser para você que a sua igreja está errada porque participa mensalmente, você vai dizer isso, que a Bíblia não nos diz o período e nem Jesus nos deixou afirmado em que momento, qual é o período que nós devemos participar da ceia, se é anualmente. Os discípulos participavam sempre que eles reuniam. Aprendemos como e quando os primeiros cristãos observavam a ceia pelo exemplo dos discípulos lá em Troade, irmãos. Jesus disse, a única coisa que nos dá um apontamento para participar da Santa Ceia do Senhor, o que nos aponta, o motivo não é o tempo, mas agora como devemos fazer. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. É isso, o propósito é esse aqui, ó, em memória de Jesus. Agora o tempo, se é semanalmente, mensalmente ou anualmente, irmãos, isso daí não, Jesus não nos deixou claro. 1 Coríntios 11, 25 e 26. Assim não podemos perder nenhuma oportunidade, então, né, irmãos? Não perderemos a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. E devemos fazer isso sempre e até que Ele venha. O cuidado de participarmos, o cuidado que precisamos tomar, deve ser em nosso estado de vida espiritual. Esse é o cuidado. Cuide da sua vida espiritual e a sua consciência para a participação da mesa do Senhor. A consciência. Irmãos, agora aqui nós vamos comentar sobre uma das maiores polêmicas dentro da igreja evangélica, nesse mundo, nesse Brasil, nessa nossa nação. Muitos erros acontecem. Então nós vamos aqui comentar um pouco sobre esse versículo. Aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue do Cristo. A consciência, vamos falar agora, irmãos. Quem vai comer indignamente? 1 Coríntios 11, 27. Cada um que participa da Santa Ceia do Senhor deverá examinar-se, irmãos, para estar certo de que está participando da maneira correta. Examina-se. Discernindo o verdadeiro significado do memorial. Discernindo o verdadeiro significado do memorial, da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 27 a 29. A palavra aqui, irmãos, indignamente, descreve o modo de participarmos. Ou seja, a pessoa que não leva a sério essa comemoração, irmãos, ela está brincando com o sacrifício de Cristo e se condenando por não discernir o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, irmãos. Então está aí. Participar de forma indigna. Irmãos, voltando lá naquela aula anterior lá, a primeira aula da Santa Ceia, você lembra que a Santa Ceia ela tem um propósito. Ela é simbólica, porque ela tipifica o corpo e o sangue de Jesus, certo? E a celebração da Santa Ceia também tem uma ordem, uma sequência.
porque ela é um memorial, irmãos. Lembra que nós comentamos da ordem da Santa Ceia? Representa o sacrifício de Jesus. Segunda coisa, a Santa Ceia também é um ato de gratidão a Deus pelo sacrifício de Cristo. É também um ato de comunhão com a igreja. Paulo relata, irmãos, para nós que a Santa Ceia é uma confirmação da aliança, uma expressão de arrependimento, irmãos. Estou trazendo todos esses tópicos para você lembrar das doutrinas da Santa Ceia. Tudo isso que eu estou falando é doutrinas da Santa Ceia, doutrinas bíblicas, irmãos, para você entender o que é a expressão participar indignamente. Entenda, por favor, isso. O que é participar indignamente? Aquele que come e bebe indignamente sem discernir o corpo do Senhor. Aqui o discernir não é valorizar o ato, fazer da Santa Ceia um ato de brincadeira. Tá, entendi. Perdão, irmãos. Discernir aqui é não brincar com a Santa Ceia. Você vai ter discernimento, então você vai fazer da Santa Ceia um ato sério, irmãos. Discernindo é não tomar de forma que leve a tornar a Santa Ceia uma prática comum, sem valor. Tomar a Santa Ceia com brincadeira, irmãos. Nós devemos discernir, não podemos beber ou participar da Santa Ceia indignamente. É nesse sentido, irmãos, com brincadeiras, não sabendo com o que está lidando, irmãos. Não está se referindo daquele deslize, irmãos, daquele tropeço que você teve durante a semana, aquela discussão que você teve com a esposa durante a semana, a esposa brigou com o marido com a esposa. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Indignamente aqui não quer dizer isso. Ele está se referindo a não valorizar, não honrar, não venerar, não respeitar o sacrifício de Jesus, irmãos. Indignamente, aquela pessoa que vai com a consciência de que a Santa Ceia é algo comum. E aí ele acaba profanando o sangue de Cristo. Ele está sendo indigno de participar da ceia. Não tem nada a ver com seus erros, viu, irmãos? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 29, vai nos ensinar isso, olha aí. Hebreus 10, versículo 26 ao 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, né? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, irmãos, de quanto maior castigo cuidai, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Olha só, irmãos, aquele que tiver por profano o sangue do testamento, o Novo Testamento, que é o sangue de Cristo, aquele que profanar o sangue de Cristo, com que foi santificado. Esse está fazendo agravo ao Espírito da graça. Quem profana o sangue de Cristo está fazendo agravo ao Espírito da graça, irmãos. Este é o cuidado que nós devemos ter, não fazer ofensa ao Espírito da graça, irmãos. Está entendendo? Não fazer ofensa ao Espírito da graça. Portanto, a análise de consciência que o irmão deve ter é no sentido de dar valor na cerimônia, irmãos. Não tratá-la sem importância, algo comum. Amém? Está aí, então, o ensinamento, o verdadeiro sentido, irmãos. Por essa razão devemos ser cuidadosos cada vez que nós participamos da Santa Ceia. Cuidado, você está mexendo com coisa santa. Participar da Santa Ceia, tomar o cálice, comer do pão, é participar de coisa santa, irmão. Então tome cuidado. Não profane o sangue de Cristo, não profane a Santa Ceia.
É imperativo, irmãos, esquecermos as preocupações mundanas e prestarmos atenção exclusivamente à morte de Cristo. Esqueça as coisas do mundo, preocupações. Atenção na Santa Ceia. Leve a sua mente, porque fala o principal versículo: fazei em memória de mim. Apaga todas as coisas da sua mente e liga a sua mente, a sua memória somente no sacrifício de Cristo. Se tratarmos a Santa Ceia do Senhor como um mero ritual ou se a tornarmos levianamente, se a tomarmos levianamente, deixando de meditar no seu significado, nós estamos nos condenando diante de Deus, irmãos. Agora o discernimento. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. A Santa Ceia é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em fraternidade com Ele. Entende? Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos os seus discípulos, a todos os seus seguidores, mas somente aos seus discípulos. Lá em Mateus 26, 26. Aqueles que estão servindo ao diabo, olha só, irmãos, aqueles que estão servindo ao diabo não têm o direito de participar dessa refeição com o Senhor, irmãos. 1 Coríntios 10, 16 ao 22. Jesus não celebrou a ceia com todos os discípulos, porque a Santa Ceia é para quem está em comunhão. Lembra que quando Jesus, antes de repartir a ceia, ele conversou com o traidor e disse: o que você tem que fazer, vai e faça logo. Naquele momento o traidor deixou tudo e saiu correndo, irmãos. Então quem está em comunhão com Cristo participa da ceia, mas quem não tem comunhão com Jesus não participa. João confirma que somos aptos a participar da comunhão espiritual somente se andarmos na luz. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Veja lá. Aquele que anda na luz, como Cristo na luz está. Veja os versículos lá. Isto é participar da comunhão com Jesus. Se você está andando na luz. Somente aqueles que já foram batizados para a remissão de pecados, a fim de entrar no corpo de Cristo, devem participar da Santa Ceia do Senhor. Olha aí, irmãos, ó. Quem já foi batizado, agora participa da Santa Ceia, viu, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 38. Respeitando a orientação do pastor, outro tópico. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Já vimos anteriormente que a Santa Ceia é um ato de comunhão com o Senhor e entre também cada cristão, isto é, com o seu corpo, a igreja. Em Atos 20, versículo 7, os discípulos se reuniam para partir o pão. E em 1 Coríntios 11, do 20 ao 22, distingue-se a Santa Ceia do Senhor que ocorria na reunião da congregação dos santos, das refeições comuns. Entende? Separa a Santa Ceia das refeições comuns. Era separado isso. Que era tomada na casa dos cristãos. Não é para fazer uma festa e depois participar da Santa Ceia juntamente com a festa. Não é isso. Os irmãos reuniam para comer ali a festa ágape, na festa do amor. Então aquela festa era para eles comer e fazer a reunião deles, conversar o que for de bem, de agrado deles, certamente a conversa santa, e eles comiam e se banqueteavam. Naquele momento da festa ágape, festa do amor, Paulo informou que não era hora de participar da ceia, porque a ceia tem que ter um momento especial, só para a Santa Ceia, entendeu, irmãos? Não encontramos nenhum apoio na Bíblia para participar da Santa Ceia a sós, sozinho ou fora da Assembleia da Igreja. Sozinho, irmãos, não tem como participar da ceia, porque ela também simboliza
a comunhão com a igreja. Estamos em comunhão com os irmãos aqui, ó, entre cada irmão, o corpo de Cristo. Sozinho não tem como eu ter comunhão com os irmãos. Eu participando sozinho precisa de toda a igreja, porque Jesus, quando repartiu a sua santa ceia, foi para todos os seus discípulos, não foi somente para um, viu, irmãos? Aqueles todos que estão em comunhão. Hoje, agora vamos concluir. Hoje nós estudamos e podemos compreender que a Santa Ceia do Senhor é um ato solene com significados espirituais sublimes, irmãos. É maravilhoso. Participar da Santa Ceia, irmãos, é um momento especial, é um momento espiritual maravilhoso e de grande importância para a vida espiritual do cristão. Deste modo, irmãos, vamos refletir sobre a riqueza e a oportunidade que nós temos periodicamente para renovar a nossa fé. Vamos ter isso em mente, renovando a nossa fé e a nossa comunhão com a igreja e com o Senhor, irmãos. Este momento é muito prazeroso, irmãos, pois é uma oportunidade que poucos podem aproveitar. De modo que não devemos negligenciá-la. Não negligencie a oportunidade que você tiver de participar da Santa Ceia. Se toda vez estiver ao seu alcance, você pode ir participar, vá e participe da Santa Ceia do Senhor. Um abraço, meu querido irmão. Fica na paz de Jesus.